Que nem eu disse. Mas, João, ontem você não entrou na aula, João. Ontem você não entrou na aula. Isso foi conteúdo de ontem. Eu disse, eu vou ter que ver a aula no YouTube. Vai ter que ver a aula. Então, agora você só presta atenção, espera um pouquinho, e depois você vai olhar a aula e faz tudo no caderno. Você e a Maria Fernanda. Certo? Vamos lá, então. Então, eu vou continuar na 10, a correção. Nós fomos até a 9. Então, vou continuar na 10. A 10 dizia assim: porque o trabalho é um direito social. Fala, Sayuri. Para os cidadãos conseguirem uma renda para sobreviver. Tá, mais ou menos, mas tudo bem. Quem mais? Gabriel. Por causa que é algo que todos precisam para conseguir ter uma fonte de renda. Tá, também. Por que ele é um direito social? Ele é um direito de todo cidadão. Quem mais? Posso falar? Fala. Porque é uma atividade que presta serviços e possibilita o sustento e vida digna às pessoas. Tá, também tá certo. Também está certo. Então, o que nós colocamos lá? Porque garantem a manutenção O que é essa manutenção, gente? O que é essa manutenção? A pessoa, o quê? Poder ter saúde, poder estudar, para poder conseguir trabalho, para ter dinheiro para comprar comida, comprar as coisas básicas. Essa é a manutenção. Vamos para 11. A 11 é, o que é uma greve? O que é uma greve? Fala, Sayuri. É um momento em que os trabalhadores param de trabalhar voluntariamente para pedir seus direitos. Isso, fala, Amanda. É quando um ou mais grupos de trabalhadores param de trabalhar voluntariamente. Isso. Quem mais? Eu. Fala. Quando um ou mais grupos de trabalhadores voluntários suas atividades. Sim, só não pode esquecer que é a paralisação. Voluntária. Voluntário o que é? Porque eles querem, não é obrigado. Então, esses trabalhadores, eles conversam e resolvem parar. Isso é uma greve. Eles param porque eles querem mais direitos. Eles querem um salário melhor. Então, é uma paralisação voluntária.
não são obrigados, certo? Agora vamos para a 12. O que é o patrimônio familiar? Fala, Sayuri. É a herança de uma família passada de geração em geração. Isso! Quem mais? Gabriel. É praticamente a mesma coisa do que a Sayuri. Tá. Prof, Oi. a minha mãe me falou que é um objeto que lembra um familiar. Não só um objeto, na verdade é uma herança, é um bem. Prof, Fala, Otávio. eu coloquei. É um conjunto de posses de uma pessoa que passa para um ou mais herdeiros depois da morte do seu dono. Tá certo também. Então, patrimônio familiar, o que que é? É o conjunto de posses. Isto é, bens, conjuntos de posses, tudo aquilo que ele comprou, que ele adquiriu. E que é passado para os filhos, de geração em geração. Tipo, eu posso passar o bem para o meu marido? Pode. Posso se eu assinar um papel. Se eu não assinar um papel, esses bens vão para os meus filhos. Por isso que é passado de geração a geração. Certo? Prof, Oi. mas assim, se você não tiver filhos e você não assinar um papel, o objeto, o negócio vai para quem? Para a família de novo? Fica para a família, exatamente. Fica para a família. Treze. Por que edifícios, estátuas e obras de arte podem ser consideradas patrimônio histórico? Fala, Otávio. Porque tem importância para uma comunidade. Como é que é? Repete. Porque tem importância para uma comunidade. Tá. Quem mais? Esse eu não entendi. Ó, lembra que a prof explicou que tem algumas casas que foram feitas museus? Sim. Então, e que assim, existem obras de arte, quer dizer, quadros, estátuas que pegaram fogo naquele museu. Lembra que eu expliquei? Sim. Então, foi uma grande perda para todos. Por quê? Porque essas peças, essas casas que são transformadas em museus, elas não são destruídas. Por quê? Porque elas contam a história daquela região, daquele lugar. Eles contam a história do nosso país, certo? Fala, Gabriel. Pois podem fazer parte da história de uma cultura, nação ou da humanidade. Exatamente. Por que aquele museu que pegou fogo foi uma perda? Porque perdemos a história do nosso país, uma parte da história que estava lá. Quadros, obras de artes, estátuas. Nós perdemos. Certo? E tudo isso lembra, conta a história do nosso país. Então, a 13, o que que é? Porque ajudam
Eles contam a história de uma comunidade, de uma tribo, de uma nação. Então tá aqui a 13. A 14. O que é um patrimônio da humanidade? Dê um exemplo. O que é um patrimônio da humanidade? Fala, Gabriel. Água é importante para todos. Tá. Que ele é para todos. E um exemplo? Muralha da China. Muralha da China. Muito bem. Fala, Otávio. Eu sei pra São construções, parques e obras de artes. Eles são assim considerados porque são importantes para todas as pessoas do mundo. Tá, e o exemplo? Os parques e obras. Tá. Mais alguém? eu Fala, Gustavo. pirâmide do Egito. Eu quero saber o que é um patrimônio da humanidade, primeiro. Algo antigo que está até hoje. Hã? Algo antigo que serve até hoje. Não. Então vamos lá. O que é um patrimônio da humanidade? É um bem histórico natural ou cultural. Que é considerado Importante na história da humanidade. patrimônio mundial. Mundial já diz, é para todos. Pela ONU. Tá aí. Exemplo. O Gabriel falou as muralhas da China. Que mais? Eu vou colocar aqui as pirâmides do Egito. Cataratas do Iguaçu. Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade, muito bem. Cristo Redentor. Cristo Redentor, muito bem. O Pão de Açúcar também. Aqui em Curitiba nós temos um patrimônio da humanidade. Qual é? Jardim Botânico. Jardim Botânico, exatamente. Rafael Greve. Vamos para a 15. Vamos para a última. Qual é a vantagem de um patrimônio ser tombado? Fala, Gabriel. Não pode ser destruído, estragado ou alterado, pois é considerado um tesouro público. Exatamente. Então, a vantagem é o quê? Ele não pode ser modificado ou alterado, destruído ou estragado. Essa é a vantagem dele.
Terminamos. Autocorreção. 17/11. Pronto, todo mundo? Pronto, Sim. gente? Então vamos. Tinha lista. Que, prof? Não dá para te escutar. Tudo Ué, tu bugou, parece? Na apostila, página 195, que tinha lição de casa. Que página da apostila, prof? 195, ó. Apostila 4. Apostila 4. Pronto? Sim. Tá. O que era para a gente fazer? Tem um quadro aí, onde estão os nomes dos 5 sítios arqueológicos tombados. Quer dizer, esses 5 sítios arqueológicos... Página mesmo, prof? 195. Obrigado. Nada. Esses sítios arqueológicos não podem ser destruídos, nem modificados, nem estragados. E esses sítios são aqui do Brasil. Então era para a gente escolher um deles e pesquisar aonde estava localizado. Então vamos lá. Leila, qual que você escolheu? Pera, eu vou colocar a lapiseira. Então é quando a gente espera a Maria Fernanda. Eu não fiz. Pois é, uma semana, né, Maria Fernanda? Isabela e Thalita. Pois é, gente, vocês tiveram uma semana. Sayuri, Pode ler, prof? eu quero saber qual que você escolheu. Ah, eu escolhi Lapa da Cerca Grande. Tá, eu quero saber também aonde que ele está localizado. É localizado no município de Matozinhos. Ótimo, aonde que é o município de Matozinho? Prof, isso eu não achei. Eu só Ah. achei que está no município de Matozinhos. Tá bom, Mas tá aqui. bom. Vitor, qual que você escolheu? Sambaqui do Pindai. Tá, e aonde que ele está localizado? Pindai. Ah, ótimo. Então tá. Emanuele, Lapa da Cerca Grande. tá, onde que ele está localizado? Matozinho. Tá. Gustavo, É que eu não fiz porque eu não entendi. nossa, eu expliquei, hein, Gustavo? João Pedro. João Pedro? Qual que você escolheu, João Pedro? João, responde. Estamos esperando. Se não responder, porque não fez. Ah, teu microfone não está abrindo. Tá? Nada a ver. Qual que você fez? Escreve aí. Tá, tua internet está ruim, eu quero saber qual é que você fez.
João, tá demorando muito, João. Ah, tá. E aonde que ele está localizado? Aonde que fica esse parque? Cadê, João? Enquanto você escreve, eu vou perguntar para Leila. Leila, qual que você fez? É que eu não fiz. Ah, que legal, né, gente? Que legal. Mas alguém pode me dar um exemplo? Estou conversando todos os dias com vocês sobre isso. Ah, tá, lá no Piauí. Tá bom. Obrigada, João. Tá, vou copiar o exemplo aqui do chat. Amanda. Não, Leila, você tem que fazer o seu. Então tá. Amanda. Qual eu escolhi? O qual eu escolhi? Qual que você escolheu? Lapa da Cerca Grande. Aonde que está localizada? Município de Matozinhos. Tá. Bruno, você? Eu fiz o mesmo que o João. Você fez qual? Igual do João? Ah, depois eu vou querer... Sim, a Serra da Capivara. Eu já vou pedir para erguer a apostila para eu ver se fizeram mesmo. Todo mundo. Manuela. Eu fiz da Lapa da Cerca Grande, E aonde que está localizado? no município de Matozinhos, na verdade. Ótimo. Otávio. Que programa vocês estão agora? Bugou. Com licença, Gustavo, um pouco. Fala, Otávio. Qual que você escolheu? Parque Nacional da Serra da Capivara. Tá. No estado do Nordeste, Piauí, nos municípios de São Raimundo Nonato, São João do Piauí e Coronel José e Canto do Buriti. Meu Deus, olha quantos municípios. Ele é bem grande, então, hein? Uhum. Gabriel, qual que você escolheu? Sambaqui do Pindaí. Olha, onde que é localizado? No Maranhão, no município de Pindaí, no bairro Passo da Liberdade, na rua Santo Antônio. Olha, também é grande, hein? Olha quantos. Página 195, Gustavo. Já estou tirando o chat. Não pode esperar, não, Gustavo? Fala, Enzo. Serra da Capivara. Ela é localizada no estado do Piauí. Ótimo. Giovana, o seu? Sambaqui do Pindaí. Aonde que está localizado? Entre as cidades de São Luís e São José do Ribamar. Ótimo. Gustavo, o seu, qual que você fez? Eu não fiz mesmo. Ah, você não fez. Tá. Ótimo. Mas é que quando minha mãe estava corrigindo, já estava tarde, daí minha mãe estava conferindo as outras tarefas. Daí aquela outra ali, daí essa aqui, minha mãe ia fazer no dia seguinte, só que eu teve que ir para minha casa do meu pai. Então não deu. Gente, não é essa a questão. Acontece que nós temos aula de história uma vez na semana. Vocês têm uma semana para fazer. Não é um dia, igual matemática e português. Mas vocês têm uma semana para fazer. Então, vocês já deviam ter feito isso antes. Certo? Agora, por favor, a imagem. Gabriel, Enzo, Giovana. Eu quero ver a imagem. E eu quero que me mostrem a apostila, porque eu quero ver. Prof, não está abrindo. Eu vou tentar Ótimo, Emanuele. Ótimo, Isa, Sayuri. Ótimo, Otávio. Isso, Giovana. Cadê? Amanda, Manuela.
Bruno, João, apostila. Ótimo, Manuela. Prof, esse não é para postar no Quemático, né? Não. Isso, João. Muito bem. Bruno. Amanda. Já vi, Amanda. Enzo, cadê a imagem? Bruno, cadê a apostila? Agora demora um pouco para abrir. Que foi, Gabriel? Não tá abrindo a minha imagem. Ué, que estranho. Até agora estava aberta. Estranho. Vitor, eu não vi a sua. Tá bom. Bruno? Deixa eu ver. Bruno, um pouquinho mais perto só. Tá, ótimo. Prof. Oi. Então, gente, já sabem. Tarefa. Eu já fiz a lição. Tarefa Eu acabei de fazer a lição agora. Ótimo, Gabriel, muito bem. Tarefa de casa tem que fazer, gente. É importante. Se não fosse importante, a prof não ia passar. Certo? Vamos lá, então, para outra página da apostila. Página 196. Vamos lá. Prof, Oi. duas perguntas. Aqui ele está perguntando o que são encontrados nos sítios. Você vai perguntar ou não? Não, sabe por quê? Porque senão a gente demora muito. E hoje, a nossa aula de hoje vai ser mais curta. Eu vou acabar antes. Por quê? Por causa então, da prova. Você responde a minha outra pergunta, que era do caderno. Tá. Tinha outro exercício. Certo? Então, assim, a prof só vai acabar a história e eu já vou dar a cidadania. Porque nós não vamos ter a última aula. Acabou a aula com a professora Ju, acabou. Por causa da prova. Certo? Eu já fiz a prova. Eu também. Tá, mas tem alguns que ainda não Eu fizeram. fiz de manhã. Eu acordei bem antes de a prova começar. Tá, então vamos lá. Tá lá na apostila, a prof vai colocar a apostila aqui, para a gente poder terminar esse assunto. Vamos lá. Diz aqui, patrimônio e turismo. A partir da metade do século XX, houve muitos investimentos, quer dizer, gastaram muito dinheiro para preservar alguns patrimônios, certo? Por quê? Porque eles eram para turismo. O que é turismo? As pessoas que vão até lá para visitar. Muitas paisagens foram tombadas como patrimônio nacional. E o governo queria colocar esses lugares para serem visitados. Por isso, no ano de 1966, foi criada a empresa brasileira de turismo, a Embratur. É um órgão do governo destinado a incentivar e promover o turismo no Brasil. Olha Paraty, que é uma cidade lá no Rio de Janeiro, ó. Ela foi tombada, essa cidade, em 1966. Vocês acham que mora gente nessa cidade? Não. Moram, é uma cidade, é um pedaço da cidade onde ela é tombada. Então, lá em Paraty moram pessoas, sim. Não aqui, nesses monumentos, mas nas outras casas do lado, sim. Com a valorização do patrimônio, cidades históricas brasileiras se tornaram um destino desejado pelos turistas estrangeiros, gerando renda para o país por causa do gasto dos turistas. Então, claro, as pessoas vêm lá dos Estados Unidos, lá da França, lá da Itália, eles vêm para cá e eles vão gastar dinheiro. Eles vão precisar comer, eles vão querer comprar alguma coisa, e aí gastam dinheiro. Certo? Então, assim, o turismo pode ser desenvolvido em conjunto com a preservação da memória do país, contanto que haja colaboração de todos. Ao visitar um ponto turístico, não devemos riscar as paredes, não devemos arrancar plantas e jogar lixo no chão. Afinal, o patrimônio pertence a toda a nação. Olha a cidade de Cachoeira, lá na Bahia.
ela foi tombada também no ano de 1971. Isso quer dizer que qualquer construção ou reforma na cidade deve ter a autorização do governo. Ninguém pode chegar lá e... eu vou pintar, vou mudar a cor desse prédio aqui de azul, vou mudar para vermelho. Não pode. Tem que primeiro pedir autorização para o governo. Na Constituição de 1988, o patrimônio cultural imaterial também foi valorizado. As práticas, os hábitos alimentares e as danças tradicionais do Brasil receberam destaque na cultura nacional. Apesar de sermos só uma nação, a população brasileira é formada pela influência de vários povos, várias culturas e tradições diferentes. Então, tá aqui, ó, o modo de fazer a viola de coxo. Foi registrada como patrimônio em 2005. Essa cultura pertence aos povos da região centro-oeste do Brasil. Ó, não é daqui do sul, nem do norte, é lá do centro-oeste. O frevo é uma mistura de dança, música e poesia, que faz parte da cultura pernambucana. Ele foi considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco em 2012. Certo? Então, olha só. Aqui embaixo, na mão na massa, na página 198, é a nossa tarefa de casa. Então, já marquem lá. Para casa, marquem lá. Para casa. Hoje é dia 17/11. Então, essa aqui é a tarefa de casa. Certo? Marcaram a tarefa de casa? E vamos ter também uma ficha de atividade de história, que é página 125 e 126. Lembrem que vocês têm uma semana para fazer. Então, são 2 tarefas de casa. E 125 e 126? Isso. Prof, Oi. é porque a minha câmera tinha bugado e eu não consegui mostrar. Deixa eu ver. Ah, muito bem, colou figuras. Tá ótimo. Ótimo, Serra da Capivara. Muito bem, Enzo. Isso. Pronto? Muito bem. O que nós vamos fazer? Voltem ali na página 197. Vai lá. Voltem lá na página 197. Vocês têm ali, ó, de olho no local. Vocês já viram o de olho no local ali? Sim. O de olho no local é uma pesquisa. A gente vai ter que fazer a pesquisa de um festejo ou uma manifestação cultural que a gente acha importante, mas que acontece aqui em Curitiba. Qual será que tem? Vocês conhecem alguma? Prof, pode ser o carnaval, por exemplo? Ou tem que ser só em Curitiba? É só em Curitiba. Não só em Curitiba, mas que acontece aqui. Que acontece aqui em Curitiba. Ah, tá. Não no Paraná inteiro. Não, aqui na nossa cidade. Ah, tá. Tô pensando aqui. Então, deem uma pensadinha lá. Que são festas, gente. São festas tradicionais. Que acontecem aqui. Que acontecem aqui na nossa cidade. Oi. Oi. Da uva. Festa da uva, muito bem. A festa da uva, ela é uma festa tradicional que acontece. Eu já fui na festa da uva. Lá bem estranho. Que acontece aqui. Então, o que nós vamos fazer?
Eu vou dar para vocês 10 minutos e vocês vão pesquisar aí no Google mesmo sobre Festa da Uva em Curitiba. Professor, eu acho que eu já fui na festa da uva esse ano. Eu já fui na festa Aí da uva. vocês vão colocar, vão escrever ali, Festa da Uva de Curitiba. Vão escrever quando é que ela acontece, que mês. E aí vocês vão escrevendo ali. Aonde é que acontece essa festa? Tem um bairro aqui de Curitiba que eles fazem essa festa. É que nem uma entrevista. É isso, vocês vão colocar, já coloquem lá na apostila, escrevam lá. Ó, o prof vai colocar aqui o que é para escrever lá na apostila. Coloquem lá, Festa da Uva em Curitiba. Aí vocês vão colocar data. Quando é que ela acontece? E aqui vão colocar localização. É aonde que ela acontece? Aonde? Em que bairro? É isso que vocês vão pesquisar e vão colocar. Vamos lá. Vou dar 10 minutos. Mas, ô, prof, a gente precisa pesquisar o ano ou não precisa colocar ano? A data que ela acontece. Essa festa acontece em que data? Ela tem um mês que acontece essa festa. Qual mês? Se não me engano, é no começo do ano que acontece. Não sei, pesquise aí. Eu sei. Ah, tá. Tá bom. Prof, Oi. eu acho que eu achei. Tá, então só um pouquinho. Se você já escreveu ali, só um pouquinho. Eu também achei. Tá, então quem achou já escreva, complete e espere um pouquinho. Eu também achei. Então, uma vez eu fui na festa da uva. Era bem legal. É bem legal. Eu fui num evento com meu pai e tava vendendo comida. Ô, prof, Oi. o que acontece? Dia 5. A festa da uva acontece em 3 dias. Não entendi, Leila. Repete, por favor. Gustavo falou na frente. Uai. Fala, Leila. Gustavo, por favor, tem gente falando. Pode falar, Gustavo. Leila. No dia 5, entre 9 de fevereiro. Tá, então você espere um pouquinho, porque a prof ainda não pediu os resultados, tá bom? Que ainda tem gente pesquisando.
Faltam só 3 minutos para a prof já perguntar. Ô, prof, eu sei que já não é para dar os resultados, mas pelo que a Leila disse, pelo que eu pesquisei, tá errado o dela. Eu pesquisei direito, cara. Olha, Letícia, gente, eu já vou explicar sobre isso. Cara, tu corrige tudo. Pronto? Ô, prof, eu achei a localização, mas não achei a data. Se alguém puder me ajudar, eu quero pensar dois. Pronto, gente? Então, olha só. Aqui em Curitiba, nós temos a Festa da Uva. Ela acontece em 2 lugares diferentes. Ela acontece em Colombo, no bairro de Colombo, que é no dia 2, 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, certo? Que ela acontece. Então, eu já falei, ela acontece no dia 2, 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, aonde? Em Colombo, todo ano. E ela acontece também no bairro de Santa Felicidade, na semana do dia 16 a 20 de novembro. Então, está tendo a Festa da Uva em Santa Felicidade. Certo? Ô, prof, ela acontece em 2 bairros diferentes, em datas diferentes. Então, o que a Leila colocou também está certo. Só que o da Leila, ela colocou em Colombo. Ah, entendi. Viu, Letícia? E aí tem a festa também em Santa Felicidade, que acontece em novembro, do dia 16 a 20 de novembro. Oi, Gabriel. Posso falar minha resposta completa? Pode. Em novembro se celebra a Festa da Uva, e estando atualmente em sua 55ª edição, essa festa no bairro Santa Felicidade representa o fruto da colonização italiana em Curitiba no ano de 1890. Exatamente, a Festa da Uva ela é feita para comemorar a colonização dos italianos, que trouxeram a uva para o Brasil. Certo? É por isso que é comemorada uma festa, um festival, uma festa. Posso falar a minha resposta que eu achei aqui no Google? Fala, Gustavo. Você já colocou na apostila, Gustavo? Já Eu escreveu? não escutei, que tinha travado na hora que você falou. Eu coloquei que ela acontece no dia 13 ou 16 de fevereiro e a localização era na rua Margarida Ângela Zargada Miranda, 85, Santa Felicidade, Curitiba, 82, 320, tracinho, 110. Então está errado, porque acontece no dia 2, 3, 4, 5 e 6 de fevereiro em Colombo. Peraí, quando que acontece? Do dia 2 ao dia 6 de fevereiro. Peraí. Prof, Oi. posso falar a minha também? Fala, Sayuri. Coloquei Festa da Uva. Durante os dias 5, 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, no bairro de Santa Felicidade. Foi o que você perguntou. Ótimo, muito bem. Prof, posso falar a minha também? Fala, Lê. Eu pus Festa da Uva, onde Santa Felicidade, quando entre o dia 16 e 20 de fevereiro, horas 18 horas.
Ótimo, também. O prof, acontece na Santa Felicidade e onde mais? Colombo, em Colombo. Tá, obrigada. Pronto, então podem colocar autocorreção. Obrigada. Deixa eu pegar a caneta aqui. Autocorreção. 2 e 7 do 11. Pronto, terminei. Você tem que esperar agora. Pronto, então agora pega a apostila de cidadania, lá na página 247. Prof, foi a tarefa de casa, mas foi para postar. Sim, foi para postar. Por isso que a prof nem vai olhar, porque a prof olha lá no que mais. Que página que é mesmo? Já tá feito. Só falta postar. A página é 247. Ó, aqui, ó, Gustavo. Não precisa ler, eu já achei. Ah, tá. Grosso. Não é 246. Não, porque 246 foi a lição de casa que a prof pediu para vocês postarem no Que Mágico. Então, quando eu peço para postar no Que Mágico as atividades de cidadania, eu corrijo lá. Certo? Ô, prof, você pediu a página 246. Na página 247, 247 de cidadania. Vamos lá. Muito bem. Nós estávamos falando sobre os filósofos, que a gente tinha que começar a pensar sobre as nossas decisões, certo? Tudo a gente precisa pensar, dialogar e investigar. Lembra que a prof falou? Que a gente não pode chegar e falar assim, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Nós precisamos pensar, precisamos conversar com as outras pessoas para saber se a gente não vai prejudicar ninguém e se realmente aquilo é certo. Então, a gente precisa. Prof, mas eu quero saber mais. Então, eu vou fazer o quê? Investigar. Vou estudar aquilo. Então, a gente está falando sobre os filósofos. Falamos sobre Galileu Galilei, que ele descobriu que é o planeta Terra que gira, certo? O que Galileu Galilei fez? Ele investigou, ele pensou, ele conversou, ele estudou para ele poder chegar a essa conclusão. Galileu Galilei estava errado? Não. Não. Quem gira é a Terra. Então, ele estava certo. Ele investigou, ele refletiu, ele pensou, ele estudou, e aí sim, ele decidiu falar que a Terra era redonda. Certo? Então, a gente está falando sobre tudo isso, sobre esses filósofos, certo? A questão da gente ter atitudes filosóficas. Por que eu vou tratar o outro mal? O que ele fez para mim? Por que eu vou ser grossa? Então, tudo isso, as pessoas são diferentes umas das outras. Eu penso de um jeito, a Manuela pensa de outro. A Sayuri pensa de outro, a Letícia pensa de outro, a Maria Fernanda pensa de outro. Cada um pensa de um jeito diferente. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Agora, por que o João Pedro é diferente de mim? Eu vou brigar com ele? Não. Claro que não. Tem que respeitar o outro. Eu escuto, eu respeito, eu posso chegar para o João e falar assim, João, eu não concordo com você? Eu posso falar isso? Vou colocar nos dois ouvidos.
Pode. Claro Mas que eu posso. Cuidado, Claro ele que eu fala posso. grosseiramente. Eu não Fala, sou obrigada a concordar com ele. Mas eu sou obrigada a respeitar. Sim. Certo? Eu não vou sair por aí brigando e falando coisas que eu seja mal educada. Isso está errado. Certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, pegaram a apostila lá na página 247? Sim. Então, eu vou apresentar a apostila aqui para a gente fazer junto. Não tem nada para fazer? Pouquíssimo. Só fechem o microfone. Aí está perguntando assim, e os filósofos? Agora nós investigaremos um pouco do que os filósofos estudaram lá na Grécia Antiga. Então a gente vai fazer assim, ó, a conversa que a gente teve sobre haver ou não um único elemento presente em todas as coisas do mundo, e segundo, a nossa atitude filosófica, que é pensar, refletir, dialogar e investigar a fundo o mundo que nos cerca. Essa também era a grande investigação dos filósofos da antiguidade. Então, vamos conhecer os primeiros deles. Primeiro, a filosofia em Mileto. Muitos filósofos viveram em Mileto. Mileto era uma antiga cidade grega, lá na Grécia. Conheceremos um pouco das ideias de 3 deles, que é o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes, certo? São os 3 filósofos. Olha os nomes, né, gente? O primeiro que foi Tales, viajou pelo mundo e calculou a altura de uma pirâmide no Egito. Como ele fez isso? Ele mediu a sombra da pirâmide, no mesmo instante em que ela estava com o mesmo comprimento da sua altura real. Como que ele fez isso? Como é que ele sabia que naquela hora a sombra da pirâmide ia ser igual ao tamanho da pirâmide? Como? Então, olha lá. Tales dizia que a água era a origem de todas as coisas. Precisamente, o que ele queria dizer com isso, nós não sabemos. Talvez ele quisesse dizer que toda forma de vida surgiu na água, e a água deveria retornar quando chegasse ao fim. Então, em vez da pessoa morrer e ser enterrada, ele achava que a pessoa deveria ser devolvida à água, porque a pessoa foi feita da água. Era isso que o Tales dizia. Quando ele esteve no Egito, certamente Tales pôde observar no delta do Nilo como os campos inundados se tornavam férteis depois que as águas abaixavam, né? Não recuavam, ele estava vendo no mar. Talvez também tenha visto como do nada surgiram sapos e rãs e como o campo fica verde depois da chuva. É, portanto, provável que Tales tenha estudado como a água pode se transformar em gelo e vapor e depois retornar à forma líquida. Então, gente, olhem só que coisa mais interessante. Como é que um filósofo pensou nisso tudo e veio falar que todas as coisas vinham da água? Vocês concordam com isso? Não. Por quê? Nem tudo vem da água. Os minérios. Tá, mas assim, gente, pensem bem. Pensem bem, né? Como é que pode um filósofo chegar e falar isso, que todas as coisas vinham da água? Vocês já pensaram, por exemplo, as pessoas vieram da água, mas a água a gente bebe, porque a gente precisa da água para viver. Vocês já pensaram nisso? A gente precisa da água para viver. O nosso corpo, os nossos sistemas dentro do nosso corpo precisam da água. Então, ser filósofo não é nada fácil,
Porque ele tem que pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo. E as coisas, para ele, têm que fazer sentido. Né? Como é que nós fomos formados dentro da água? Sendo que na barriga da nossa mãe, quando a gente está sendo formado, existe o líquido amniótico. Nós ficamos dentro da barriga da mãe com água. Vocês já imaginaram isso? Vocês sabiam disso? Essa água que protege a gente quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Então, olha quantas coisas. Então, agora eu vou colocar um videozinho para vocês sobre Tales de Mileto. Prestem atenção. Fechem o microfone, então, todo mundo. Prof, eu tenho um primo chamado Tales. Que bom. Vamos lá, fechem o microfone. Vou apresentar. Vamos lá. Onde a matemática teve início? É possível responder a isso? Provavelmente não. Em todas as culturas antigas, há sinais de que as pessoas usavam a matemática. Eles usavam a matemática para fazer calendários, para construir pirâmides, dividir terras. E não se esqueça, você precisa de matemática para contar coisas. Existem muitas evidências de que as pessoas em todos os lugares usaram a matemática. Mas é difícil dizer quão profundos eram os estudos teóricos de matemática. O assunto é complicado porque a maioria dos escritos dos tempos antigos foi perdida. E o conhecimento já existia muito antes da escrita. A sabedoria era repassada pelo discurso. O melhor que podemos fazer é encontrar a primeira pessoa que foi creditada por uma descoberta matemática específica. Essa pessoa é um estudioso chamado Tales. Tales viveu por volta de 625 a.C. até 550 a.C., na época em que Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Tales nasceu na antiga cidade grega de Mileto, que hoje está localizada na costa da Turquia. Lembre-se, a maioria dos países de hoje não existia na época de Tales, e aqueles países que ainda estão por aí tinham fronteiras bem diferentes há milhares de anos atrás. Embora nenhum de seus escritos tenham sido encontrados, ao que tudo indica, Tales foi brilhante, um dos 7 sábios da Grécia. Tales foi reconhecido não apenas como um matemático, mas como o intelectual. Prof, você pausou? Que diz que se você escrever um ângulo em um semicírculo, o ângulo será um ângulo reto. Nunca subestime a importância de ângulos retos. Se você for construir um grande edifício, com cantos bonitos, paredes verticais, é melhor você saber como fazer um ângulo reto. Numa época de mitos e superstições, Tales usou a razão para compreender o mundo. Ele provavelmente não foi o primeiro matemático, mas suas ideias eram poderosas o suficiente para que o seu nome e descobertas sobrevivessem ao tempo. Quem gostou, bate palma. Então, gente, Qual foi vejam só. o nome do canal? É o Socrática. Ah, tá, obrigada. Nada. Então, gente, vejam, Tales, ele foi muito importante, porque ele também foi matemático. Senão ele jamais iria conseguir contar uma pirâmide, medir uma pirâmide, certo? Então, ele também foi muito importante. Agora, voltando na apostila, deixa eu voltar lá. Nós temos o Anaximandro. Também tentou explicar a origem de todas as coisas, diferente de Tales. Não pensou na água. Ele não pensou na água. Olha só o que ele colocou. Ele dizia que o mundo é apenas um de muitos que existem.
e se dissolvem em algo que ele chamou de o indefinido. Não é fácil definir o que ele quis dizer com o indefinido, mas parece claro que não se referia a uma substância específica como Tales. Talvez ele acreditasse que essa substância, da qual surgiriam todas as coisas, era totalmente diferente das coisas que ela originaria, da onde que ela viesse. Portanto, a substância primordial não poderia ser algo tão banal quanto a água. Ele achava que a água era banal. E sim, uma substância indeterminada, indefinida. E aí? Será que o que será que está certo? Será que até agora Tales? Ou será que o Anaximandro está certo? E aí? Eu acho que Tales. Será? E Tales também. Pois é, gente, mas tem veja. Não dá para falar que tá certo ou que tá errado. Oi? Cada um tem sua opinião, não dá para falar se tá certo ou errado. Exato, cada um tem a sua opinião, mas pensem bem. Até agora dizer que tudo surgiu a partir de alguma coisa indefinida que ele não sabe o que é, então vamos assistir o videozinho dele também. Certo? Vou colocar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Anaximandro de Mileto. Quase nada conhecemos sobre a sua vida. Sabemos que Anaximandro nasceu por volta de 610 a.C., em Mileto, onde também teria morrido por volta de 547 a.C. Sabemos que um historiador chamado Apolodoro, que vivia em Atenas, referiu-se a Anaximandro em 546 a.C. Sabemos também que ele foi discípulo e sucessor de Tales de Mileto. Anaximandro acreditava que nosso mundo é somente um, entre diversos outros mundos, que irão desenvolver, evoluir e se destruir, em um processo infinito. Ele dizia que nosso cosmos é um entre infinitos que existem e que virão a existir, e que iniciou-se com contrários principais, como o frio e o calor. Uma ideia muito parecida com de alguns físicos modernos que concebem a teoria da matéria e antimatéria. Anaximandro estudou e escreveu sobre geografia, astronomia, matemática, política, mas um de seus principais escritos, intitulado de Sobre a Natureza, se perdeu e não chegou até nós. Anaximandro é considerado o fundador da astronomia na Grécia, pois iniciou os trabalhos a fim de medir a distância entre as estrelas e o tamanho das mesmas. Ao que parece, ele também iniciou o uso do relógio solar na Grécia, desenhou um mapa do mundo, que ficou muito conhecido na época. Mas para ele, a água não era o princípio de todas as coisas, como defendia Tales, mas tudo começava com o que ele chamava de apeiron, que é o infinito na qualidade e na quantidade. Para Anaximandro, o apeiron não surgiu de nada, mas existe e não tem fim, e justamente por ser infinito em extensão e profundidade, pode gerar todas as coisas. E que a imortalidade do apeiron não é somente algo que não tem fim, mas também algo que não tem começo. Neste ponto, Anaximandro tenta destruir as bases das crenças nos deuses gregos, pois além de propor uma nova ideia da criação humana, ao contrário do apeiron, os deuses não tinham fim, mas tinham começo. Eles nascem em um determinado tempo. Anaximandro, no entanto, não acreditava em nenhum deus. Para ele, as sequências naturais de criação, desenvolvimento e destruição eram fenômenos naturais que aconteciam quando a matéria abandonava e se separava do apeiron. O apeiron era a realidade inicial e final de todas as coisas, por consequência, continham em si toda a natureza. Para Anaximandro, as coisas se constituem através de uma eterna luta entre opostos, onde algo não pode existir, enquanto existe também o seu contrário. Anaximandro acreditava que o Sol agia sobre a água, de forma a gerar alguns seres. Esses seres depois se deslocaram para a Terra e foram se tornando cada vez mais elaborados, e conforme o passar do tempo, eles se desenvolviam. E esse pensamento é muito parecido com a teoria da evolução das espécies. Anaximandro acreditava que os opostos se excluíam, o que é muito parecido com a teoria moderna de que logo após o Big Bang foram criadas matéria e antimatéria, que se anulam quando se encontram. Anaximandro acreditava que a Terra tinha forma cilíndrica, e para ele, a Terra se sustentava através do equilíbrio das diversas forças que atuam sobre ela, o que é muito parecido com a ideia que conhecemos hoje sobre a gravidade e sobre a força centrípeta,
que é a força que mantém a Terra girando em torno do Sol. Hoje, muitos cientistas se admiram com as antecipações feitas por Anaximandro, que, embora simplistas, de alguma forma anteciparam conhecimentos posteriormente comprovados pela ciência. E aí, vocês viram como um é bem diferente do outro? Sim. Por essa, né? Sim. Oi? Sim. Tá. Então agora, continuando na apostila, vamos falar sobre o último que faltou, que é o Anaxímenes. Ele já acreditava que a substância primordial, a mais importante, era o ar ou a névoa. Então vamos ver um texto aqui que explica isso. Anaxímenes certamente estava familiarizado com a teoria de Tales sobre a água. Ele já conhecia a teoria de Tales. Mas de onde viria a água? Anaxímenes dizia que a água seria o ar condensado. Quer dizer, ele achava que o ar era a água em condensação. Certo? Quando ela ia se transformar em chuva. Quando a água se condensa ainda mais, dizia ele, ela se transforma em terra. Talvez ele tivesse observado terra e areia surgindo da neve derretida. Da mesma forma, ele dizia que o fogo seria o ar rarefeito, aquele ar pesado com cheiro. Segundo Anaxímenes, tanto terra quanto água e fogo seriam constituídos de ar. Então ele disse que a terra tinha ar, a água também tinha ar, e fogo também tinha ar. E aí? E agora? O que vocês acham? Qual deles agora vocês acham que... É do petróleo, né? Eu tô vendo aqui, não tem. Mas Vamos ver mais uma página. é aqui, só até aqui, vamos ver. Ô, gente, fechem o microfone, por favor. E aí? O que vocês acham? Eu ainda acho que é Tales, porque essa última teoria do Anaxímenes, eu não entendi muito bem quando ele quis dizer que tem ar no fogo. Pois não é, faz muito sentido para mim. Ele disse que o fogo tinha ar. Será? E aí? Eu não sei, eles têm opiniões diferentes. Mas... Bom, eu não sei, eles têm ainda opiniões bem diferentes uma da outra. Algumas vão se complementando juntas, mas não são iguais ainda. Tá, agora me digam uma coisa. A Terra respira? Ela tem ar? Pelo que eu saiba, acho que tem aquele ar diferente, que eu esqueci o nome do ar. Ele tem o oxigênio, que é ar. Senão, como é que as minhoquinhas iam viver embaixo da terra? Né? Temos muitos animaizinhos, bichinhos que vivem embaixo da terra. Tá, e a água tem ar? Tem, senão o peixe não vivia. Tem. Claro que ela tem. A água também tem oxigênio. Certo? Se a água não tivesse oxigênio, a gente ia boiar. A gente não iria afundar. E o fogo? Será que o fogo tem oxigênio? Por isso que eu continuo concordando com o Thales, porque eu não entendi. Tá, gente, se a gente vai assar uma carne na churrasqueira, como é que eu acendo o fogo daquela churrasqueira? Com álcool. Tá, eu coloco álcool, pego pega fogo. Só que para o fogo queimar a brasa, eu não tenho que ficar abanando ou assoprando? Sim. Então, o fogo também tem o ar. Olhem bem, ele precisa também. Certo? Então,
gente, eles têm, um precisa do outro. Ó, todos precisam do ar. E todos precisam da água. E aí? Sim. Como é que a gente faz agora? Quem é que está certo, quem é que está errado? Então, eu tenho aqui um videozinho do Anaxímenes para gente assistir também. Certo? Vou colocar aqui para vocês verem a diferença deles, dos três. Olha lá. Fechem o microfone. Nós vamos falar sobre o filósofo Anaximenes, que é o terceiro representante dos filósofos de Mileto. Anaximenes nasceu em Mileto por volta de 588 a.C., mesmo lugar onde veio a falecer por volta de 524 a.C. Foi amigo e seguidor de Anaximandro e conhecia bem as teorias desse filósofo, bem como as de Tales, que acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Assim como Tales, Anaximenes também acreditava que uma só é a substância originária de todas as coisas. E ele diz que tal substância é ilimitada, porém não indefinida, como dizia Anaximandro. E Anaximenes diz que essa substância é o ar, e que o ar, por rarefação, torna-se fogo, e condensando-se, vento, depois nuvem, por seguinte torna-se água, e depois terra, e que as demais substâncias provêm destas. E para Anaximenes, o ar torna eterno o processo que dá transformação a todas as coisas. Um dos exemplos práticos que o filósofo encontra para sustentar suas teorias de rarefação e condensação é de como o ar sai da nossa boca. Se assoprarmos com os lábios mais apertados e com força, o ar sai frio. Se soltamos um ar com a boca bem aberta, ele sai quente. Ele dizia que o ar, sob a influência do calor, se expande, aumentando seu volume. E sob a influência do frio, se contrai, diminuindo seu volume. O que muda, portanto, é a quantidade, a pressão e a temperatura que se imprime sobre o ar. E a mudança entre essas condições é que vai caracterizar todas as coisas. Portanto, tudo que muda são as diferentes formas que encontramos o ar como matéria, que é a substância primordial que forma todas as coisas. E tendo concluído que tudo no mundo é composto de ar, mais tarde Anaximenes explica a origem da Terra e dos corpos celestes ao seu redor. Para ele, a Terra era plana e se comportava como uma folha flutuando no ar. Anaximenes propôs que a Terra exalava uma quantidade de ar rarefeito, que um processo transformava em fogo, formando no final as estrelas. Para ele, o Sol também é um condensado de ar que se movimenta mais rápido, e por isso gera o calor próprio. Anaximenes também foi o primeiro pensador a chegar à conclusão de que a luz da Lua vinha do Sol. E para ele, a Lua também é considerada plana, flutuando em fluxos de ar, e que os astros não se movimentam por debaixo da Terra, mas sim ao redor dela. E quando se ocultavam abaixo do horizonte, na verdade, eram obscurecidos por partes mais elevadas da Terra. E para Anaximenes, o ar nos mantém juntos, de forma que o sopro, bem como o ar, abraça o mundo inteiro. Grammar. Viram? Na verdade, todos eles estão certos e errados ao mesmo tempo. Por quê? Porque todo mundo precisa do ar, todo mundo precisa da água, certo? Sim. Então, na verdade, os três se completam as teorias deles. Então, o que nós vamos fazer de tarefa de casa? Peguem lá o caderno de português. Vamos lá para o caderno de português. Coloquem lá o cabeçalho. Coloquem lá. Tarefa de cidadania, para saber que é de cidadania.
Responda. Vão colocar 6 linhas. 6 linhas. Tá aí? São essas 2 perguntas. Gente, não é para colocar não sei. Não é para colocar não sei, é para pensar. Pensem. Tem vários outros elementos. Certo? Não vou aceitar não sei. Prof. Oi. Eu sei que é tarefa de casa, mas na B eu poderia responder sal, por exemplo, porque sal ajuda na nossa pressão, né? Se a gente ficar com pressão alta. Então, arrumem aqui, ó. Tira o ponto de interrogação e coloque qual e por quê. Eu quero saber o porquê desse elemento. Aí vocês explicam o porquê ali. Pronto. Oi. Oi. Pode empurrar a câmera um pouco pro lado? Não, pro outro lado. Melhorou? Isso. Tá, Sim, de nada. obrigada. Nossa, é só isso? É só isso. Prof, ali na primeira linha na B, o que está escrito depois de algum? Algum outro. Pronto, gente? Não. Sim. Então, olhem. Prestem bem atenção aqui agora que a prof vai falar. Vocês viram que a prof já deu aula de história e de cidadania. Então, na hora que acabar a aula com a prof Ju,
vocês estão dispensados. Hoje, nos dias da prova, a prof vai acabar a aula antes, certo? Prof, sem ofensas, mas quem é prof, Ju? De produção de texto, Gustavo. Não gosto certo? Então, hoje, a aula comigo foi só até aqui. Depois do intervalo, vai ser com a prof. Mariana e depois com a prof. Ju. Aí, acabou a aula, certo? Sim. Certo. Ok. Certo? Então, agora vou liberar vocês para o intervalo. Até depois, 3h30, estão de volta. Até daqui a pouco. Beijo. Mas deixa eu falar para terminar de copiar, B. Eu também, por favor. Pode ficar copiando. Depois eu tiro a imagem. O resto pode tirar a imagem e o microfone. Para quem copiou? E podem ir para o intervalo. Ô, Leila.